Não tem ninguém mais te medindo, porque Ele habita em vós e está convosco. Ele habita em você. Ninguém mais precisa enfiar o dedo no seu nariz, porque se Ele habita mesmo em você, Ele tem seus olhos, Ele tem seus ouvidos, Ele tem a sua mente, Ele tem seus pensamentos, Ele tem seus sentimentos. Ei, bendize a mim. Tem duas pessoas, dois personagens bíblicos que está muito forte assim no meu coração nesses dias. Um é José e o outro é Daniel. Um é um homem que trouxe um fundamento moral para uma nação chamada Babilônia, e o outro trouxe um fundamento econômico para uma nação chamada Egito. Esses dois personagens sozinhos, eles mudaram o coração de reis. Esses dois homens sozinhos numa nação, como prisioneiros nela, eles mudaram a história daquele país, por causa das revelações de Deus. Daniel foi para a Babilônia e ele não abriu uma igreja, ele abriu uma janela. Ele abriu uma janela para um lugar de promessa. E todas as vezes que o cenário ficava hostil aonde ele estava, ele abria a sua janela e ia adorar o seu Deus, no meio de um estado, de um cenário hostil. Uma coisa que a gente mais ouve é: aquele lugar é difícil, aquela cidade é difícil, aquela nação é difícil. Irmão, eu acredito que lugares difíceis, eles podem existir até a glória de Deus chegar. Não existem lugares difíceis, existem lugares que a glória ainda não se manifestou. Alguém ainda não chegou lá carregado da glória de Deus e manifestou o reino de Deus naquele lugar. Agora, para o mundo nos levar a sério como igreja, a igreja precisa levar Deus a sério também. Amém? Eu acredito que Deus não vai fazer nada no mundo que não for fazer através da igreja. Como eu disse ontem, a igreja é a instituição constituída por Deus, capaz de transformar o mundo. A igreja é a família, por isso que há tanta luta contra a igreja e contra a família, né? Há tanta luta, até porque para você tirar uma geração, transformar uma geração conservadora para uma geração revolucionária, você vai lidar com 3 pilares, né? Que é a escola, a família e a igreja. Porque esses 3 pilares é que mantêm o mundo acreditando em Deus. Então, por isso que você olha para as nossas escolas, você olha para as nossas famílias e você olha para as nossas igrejas, há uma guerra constante nesses ambientes. Porque todo homem, todo revolucionário que quer mudar a mentalidade de uma geração, ele sempre vai tocar nesses 3 pilares. Se você for estudar a história da Revolução Francesa, você vai lidar com situações como essas em 1918, por exemplo, quando homens trabalhavam para mudar gerações, para mudar culturas. E nós não podemos permitir, porque a igreja, quem é que estabelece o princípio moral? É Deus, irmãos, através da igreja. A família que educa os seus filhos, e a escola reforça isso diariamente. Quem aqui tem mais de 50 anos? Levanta a mão. Aleluia. Lembra quando você ia para a escola com 40, com mais de 40 também? Você ia para a escola, toda semana você cantava o hino nacional. Lembra? A professora entrava na sala, todo mundo ficava de pé. Lembra? Lembra quando você ia visitar o pai e a mãe e beijava a mão? Bênção pai, bênção mãe. Amém? Isso são balizadores de proteção que nos trouxeram até aqui. E há um esforço enorme, uma resistência enorme para derrubar esse mundo conservadorismo. Porque o mundo conservador ainda acredita em Deus como Pai, ainda acredita como um Deus balizador da moralidade do homem. E tudo que as pessoas querem é tirar esse Deus do fundamento. Porque se você vive numa geração que a família não pode mais estabelecer os princípios para os seus filhos, eu não sei porque que o Estado se mete nisso. O Estado que vai cuidar de calçar as ruas, que vai cuidar de fazer esgoto sanitário. Deixe que os filhos cuidem, os pais cuidem dos seus filhos, porque essa é a ideia da Bíblia. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Então há uma resistência muito grande. Por isso, irmãos, nós como igreja,
Nós precisamos trabalhar nos fundamentos. Salmo capítulo 11, verso 3, Salmo número 11, porque Salmo não tem capítulo. Salmo número 11, verso 3 diz assim: se for tirado os fundamentos, o que pode fazer o justo? Mesmo que você seja justo, se tirar os fundamentos, você não pode praticar justiça. E você está vendo como está a justiça da nossa nação, como estão os fundamentos morais da nossa nação. Amém? Daqui a pouco leis legais serão estabelecidas, porque não tem como parar isso, porque isso também é um cenário bíblico que está sendo estabelecido. A Bíblia diz que o sujo vai se sujar mais e o limpo vai se limpar mais. Amém, irmãos? Então, uma das coisas que nós não podemos permitir, irmãos, como família, como igreja, nós precisamos mudar a nossa ótica de ver a igreja. Eu não vou na igreja buscar uma bênção. Eu não vou na igreja atrás de prosperidade. Prosperidade é uma pessoa que vive em mim. Lembra que a gente cantava: tudo aquilo que eu toco abençoado será? Você lembra dessas canções que a gente cantava? Caminhando eu vou para Canaã, e se você não vai, não me impeça de ir. Fica aí. E a gente chamava isso de igreja tradicional. Não, irmãos, eram balizadores de proteção. Hoje nós temos meninos de 14 anos que põem uma GoPro, uma câmera diante da sua face, quer doutrinar o Brasil. Meninos de 14 anos que nem arrumam a cama que dorme, querem doutrinar o Brasil. Que não ouvem os pais, que diz que tem alguns seguidores da internet. Irmão, tem pessoas que se tirar a câmera, o microfone, não sobra nada. Oxalá, glória a Deus pelo seu sucesso, mas o seu sucesso não é balizador de proteção. É aquilo que você acredita. Irmão, você lembra quando o povo foi levado cativo para a Babilônia? Você lembra nas histórias bíblicas? 10 tribos foram levadas para a Babilônia e somente 50 mil pessoas voltaram. Por quê? Porque na Babilônia eles aprenderam uma coisa e desaprenderam outra. Quando chegaram no cativeiro em Babilônia, eles precisavam adorar o seu Deus, e o rei de Babilônia então permitiu que eles construíssem as sinagogas. Você sabia que a sinagoga nasceu em Babilônia? Porque em Israel eles adoravam no templo, não precisava sinagoga, porque tinha o templo. Todos os anos todo mundo tinha que ir ao templo. Mas quando foram levar os cativos para a Babilônia, não tinha mais templo. Os anciões pediram permissão ao rei de Babilônia. O rei de Babilônia permitiu construir as sinagogas. Lá em Babilônia, os judeus aprenderam a negociar, a fazer comércio, a fazer negócios, e tinham as sinagogas para adorar. Então a vida ficou muito fácil e muito acomodada. Ou seja, eu tenho o meu negócio, eu tenho a minha lojinha, eu vou no culto, eu tenho a minha sinagoga para adorar a Deus. E na sinagoga tinha a leitura da Torá, na sinagoga tinha cânticos, adoração. Só não tinha uma coisa: não tinha sacrifício. Porque embora o rei permitiu que eles fizessem sinagoga, não permitiu que eles sacrificassem. E aí eles desacostumaram a sacrificar e acostumaram a negociar. Eles aprenderam uma coisa e desaprenderam outra por 70 anos. E agora, quando chega na hora de voltar para o lugar da promessa, quem quer voltar? Eles não queriam voltar. Eles não vão ficar aqui. Aqui a gente tem a nossa igreja, que a gente congrega, a gente tem o nosso pastor, a gente aprendeu a negociar, e às vezes a gente usa até Deus para isso, e a gente não faz mais sacrifício. Irmão, se você tirar o sacrifício do cristianismo, você anula a cruz. Nenhum cristão pode viver na presença de Deus sem renúncia. Eu vou repetir: nenhum cristão pode viver na presença de Deus sem renúncia. A caminhada dele não é longa, a caminhada dele não é ativa, a caminhada dele não é contínua.
Mas Jesus já sacrificou por mim. Sim, a salvação não te custou nada, mas viver o reino de Deus vai te custar tudo. Vai custar sua vida, vai custar seu tempo, vai custar seus recursos, vai custar suas lágrimas. Você precisa entender que você é um agente de transformação. Não tem nenhum lugar que Deus te leve que Ele não queira transformar alguém ou alguma coisa. Deus sempre usa os seus agentes. Cutuca alguém que está do seu lado e diga: não tire os sacrifícios do Evangelho. Irmãos, a escola do sacrifício ainda é a única capaz de produzir em mim a humildade de Cristo. Eu vou repetir: a escola do sacrifício é a única escola capaz de produzir em mim a humildade de Cristo. Isso está me aperfeiçoando. Renúncia. Nós só falamos de conquista, mas não falamos de renúncia. Amém? Se tirar os sacrifícios do Evangelho, eu vou colocar no piloto automático. E aí eu vou escolher quem ouvir, eu vou escolher o que cantar, eu vou escolher o que fazer. Eu que estou sempre escolhendo tudo. Deus já não dirige mais a minha vida. E sabe que quanto mais popular você se torna, mais forte você se sente. Quanto mais popular você se torna, quanto mais conhecido você se torna, mais forte você se sente. E sutilmente você vai se tornando vulnerável a algumas coisas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para não ficar só nas minhas palavras. Em Êxodo capítulo 19, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, nesse mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, chegaram ao deserto do Sinai, e Israel se acampou ali no deserto em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: viste o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, embora toda a terra seja minha. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. Reino sacerdotal e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciões do povo e lhes expôs todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu em uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. Só tem um problema: Deus não mandou eles fazer nada, Deus mandou eles ouvir. O problema é que a gente está sempre querendo fazer sem ouvir. Irmãos, Deus manda Moisés no Egito, traz o povo, trouxe o povo, parou diante do monte, e Deus disse assim: traga os filhos de Israel a mim, tragam para que eles me sirvam no deserto, traga eles a mim. Quando Moisés chegou com aquele povo no monte, ficaram todos ao redor do monte, todos. Moisés disse assim: ó, fica aí que eu já volto. Moisés sobe no monte, fala com Deus. Deus deu uma palavra para Moisés. Deus diz assim: ó, diga para eles que se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eles serão para mim sacerdócio e nação santa. Eles vão ser um sacerdócio real e nação santa. Irmão, a nação só é santa se o sacerdócio for real. E o que é sacerdócio? Sacerdócio é tomar os ambientes vazios. Quando Deus me levanta como um sacerdote, não é só em púlpito, é para tomar ambientes vazios, para botar o pé e dizer: isso é do Senhor. Aqui nós estabelecemos um novo tempo, isso aqui é para a glória de Deus. Você está me entendendo? Deixa eu pegar a ponta do novelo para explicar isso para você.
E aí Moisés desce e fala com o povo e diz assim: ó, falei com Deus ali, e Deus disse que é para a gente ficar ao redor do monte, não toca no monte. Vamos nos preparar, porque no terceiro dia Deus vai descer, e Ele vai descer e Ele vai falar conosco. E se nós ouvirmos a sua voz e guardarmos a sua aliança, nós seremos os seus sacerdotes, e seremos a sua nação santa. Embora toda a terra seja dele, nós vamos ser um povo especial para ele. Você pegou? Aí Moisés desce, fala com o povo e diz: gente, falei com Deus. Deus falou que é para a gente se preparar, porque Ele vai descer e Ele vai fazer uma aliança com a gente. Moisés desce e o povo diz: pode descer, pode dizer para Deus que a gente vai fazer tudo que Ele mandou, tudo. Aí Deus desce. Aí Deus desce. E aí você vira a página assim no capítulo 20. Deus vem. Ele falou que viria. Você estando pronto ou não, Ele vai vir. Ele vai descer. E aí no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 18, está escrito assim: quando o povo viu os trovões, capítulo 20, versículo 18: quando o povo viu os trovões, os relâmpagos e o clangor da buzina e o monte fumegante, tremeu de medo, retirou-se e pôs-se de longe, e disse a Moisés: fala tu conosco, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. O povo, olha aqui, o povo permaneceu em pé de longe, enquanto Moisés se achegou em densas trevas aonde Deus estava. Você entendeu? Moisés sobe, Deus diz: fala para o povo se preparar, porque eu vou descer, eu vou falar com eles, vou fazer uma aliança com todo mundo, e eles vão ser o meu sacerdócio real, vão ser a minha nação santa. Mas diz para eles se preparar, para eles me ouvir. E aí Deus desce. O povo diz: pode descer que nós estamos prontos. E Deus desce. E quando Deus desce, Ele desce. Irmão, quando Deus vem, Deus gosta de aparecer. A gente costuma dizer Deus de mistério, mas eu acho que Ele é Deus de revelação. Ele gosta de se mostrar. Quando Ele desce, irmão, clangor de buzina, era fogo no monte, o monte tremeu, e o povo todo ao redor fez o quê? Deu no pé. E o povo começou a gritar: fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fala Deus, para que não morramos. E até hoje a gente prefere um Moisés falando de Deus para a gente, porque a gente não tem coragem de entrar nas profundezas de Deus, porque a sua palavra sempre ofende a nossa mente para revelar o nosso coração. Na presença de Deus. Sabe quando eu sei que uma pessoa anda com Deus? Quando ela não fala mais mal de ninguém. Obrigado pelo seu aleluia. Porque quando você entra na presença de Deus, você só consegue ver você. O povo saiu correndo. Aquele povo que diz: pode descer que a gente está pronto, está preparado. Está preparado. A gente quer falar, a gente quer ouvir o Senhor. Moisés disse: Deus, pode vir que o povo está pronto. O povo fez uma campanha agora, está todo mundo legal, jejuou, aleluia. E Deus desceu. Quando Deus desceu, o povo deu no pé. E o povo disse assim: Moisés, fala tu e ouviremos, mas não fale Deus, para que não. Exatamente o que acontece quando é Deus quem fala com você. Quando é Deus quem fala com você, você quer morrer. Você não quer outra coisa, você não quer mais nada. As ambições caem por terra, toda a altivez cai por terra. O orgulho então ele desaparece, irmão. Ele é queimado, porque quando Deus fala, Ele queima. Amém, irmãos? Ele queima, Ele queima. O Senhor está queimando.
E aí Moisés ficou no meio. Moisés ficou no átrio, dizendo: Deus, segura a onda aí, que o povo vai te ouvir já. E o povo dizia: Moisés, nós não queremos ouvir não. Fala para Deus que nós queremos ouvir você. E até hoje a gente prefere que alguém ponha a mão na nossa cabeça e fale de Deus para a gente. Fala tu, Luiz Hermínio, eu ouço, mas não fale Deus para que eu não morra. Aí Deus diz: deixa, Moisés, deixa eles. Eles não querem. Sobe aqui que já que eles não querem me ouvir, eu vou ter que escrever para que eles entendam o que eu quero. E aí Moisés sobe e traz os mandamentos. Aí Moisés sobe. Deus disse: vamos escrever então, já que o povo não quer ouvir. Não matarás, não roubarás, não. Aí Moisés desce. Quando Moisés desce, o povo está adorando um bezerro. Olha como o povo trocou Deus por Moisés, agora já trocou Moisés pelo bezerro. O povo que perde Deus de vista vai trocando, irmãos, o seu Deus por qualquer outra coisa. Vai trocando Deus no seu caminho. Moisés trouxe o mandamento. Aí Moisés ficou tão cabreiro e quebrou as tábuas. Deus mandou Moisés quebrar as tábuas? Não. A gente sempre acha que Moisés quebrou as tábuas e ficou com raiva do povo. Não. Eu acredito, na minha ignorância, que Moisés quebrou as tábuas para proteger o povo. Porque naquelas tábuas estava escrito: não adorarás outro Deus diante de mim. E o povo não tinha lido ainda, estava adorando um bezerro. Então Deus não mandou Moisés quebrar, Moisés quebrou. Por isso que a segunda tábua não foi mais Deus que escreveu, foi Moisés. Moisés, escreve aí. Não mandei você quebrar, eu já fiz, agora você desfez, faz de novo. A minha pergunta é: era isso que Deus queria? O que Deus queria era mandamento ou era aliança? Então onde é que nasceu o mandamento? Na quebra da aliança. Onde é que o mandamento é forte? Onde a aliança é fraca. Eu pergunto: Deus é um Deus de mandamento ou de relacionamento? Onde é que a regra é forte? Aonde o relacionamento é fraco. Filho obediente precisa de regra, precisa de horário para chegar em casa. Não, porque ele é obediente. O que te protege não é o mandamento, é a aliança. Por isso, não adianta estudar sobre o mandamento e não ter aliança com o Deus da Bíblia. Não adianta estudar a Bíblia sem conhecer de quem a Bíblia está falando. Deus me chamou para me relacionar com Ele, sem cerimônias. Quem aqui é casado, irmãos? Quem não é? Quem não é? Tapa os ouvidos. Eu vou para minha casa essa noite. Eu vou chegar em casa amanhã ao meio-dia. Quando eu estou com a minha esposa na intimidade, eu não pego o esboço de dentro da Bíblia e digo: a paz do Senhor, minha irmã, nesta noite Deus vai te dar vitória. Não tem mandamento, irmão. Não tem religiosidade, não tem cerimônia. A gente criou muitos atributos para chegar a Deus. E aí tem gente que lê o mandamento e quer colocar mandamentos sobre os outros, mas não conhece a aliança sobre Deus. Deus te chamou para estar com Ele, para andar com Ele. Amém? Louvado seja Deus. Sem cerimônia, irmão.
Quantas vezes eu dobrei meu joelho para orar e dizia assim: Deus poderoso! E Deus dizia: baixa a bola, que eu te conheço, baixa. Vamos conversar. Vamos conversar. Fala de você, fala como é que você está. Eu digo: tô mal. Aquela vida. Fala onde é que você acha que você pode melhorar. Vai falando comigo, vai conversando. A gente criou muitas barreiras e muita religiosidade. Irmãos, glória a Deus. Nunca foi a ideia de Deus eu aqui em cima e vocês tudo aí embaixo. Essa nunca foi a ideia de Deus. Nunca foi: fala tu, Luiz Hermínio, e ouviremos. A ideia é que todos fossem sacerdotes. Para a nação ser santa, todos têm que ser sacerdotes. Você tem que tomar os lugares vazios da tua família, tomar os lugares vazios do teu bairro, tomar os lugares vazios da tua rua. A ideia de Deus é que você fosse um sacerdote. Amém? A ideia de Deus fosse que você fosse um sacerdote, não um pedinte, não um dependente. A ideia de Deus original é: eu vou fazer uma aliança com você, e você vai ser o meu sacerdócio real e uma nação santa. Eu tenho uma aliança com você. Mas não. A gente tem medo do inusitado. A gente tem medo de entrar em lugares profundos na presença de Deus. Então é muito melhor que alguém fale de Deus para mim. É muito melhor que alguém ore por mim. É muito melhor que alguém fale o que é para fazer do que eu entrar na presença de Deus. É muito melhor. Irmãos, o mandamento foi escrito. Você já mandou um WhatsApp para alguém que a pessoa leu e disse, interpretou errado, aí depois você tem que mandar um áudio? Não, querido, não foi isso que eu falei. Isso aqui sem voz, isso aqui sem voz gritando dentro de você, você vai ter uma interpretação. E o problema é que você tem uma interpretação e tem uma aplicação. E aí você começa a trazer jugo para as pessoas. Era muito melhor que você falasse sobre aliança do que trazer jugo sobre as pessoas quando você ainda não entendeu sobre aliança. Você precisa ouvir o que o Pai está dizendo. Isso aqui é letra morta sem a presença de Deus, irmãos. Nunca foi a ideia de Deus escrever para mim: ouve Israel, o Senhor. Essa sempre foi a ideia. Essa sempre foi a ideia. Ouve Israel, o Senhor. Pastor, o senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. É a palavra escrita de Deus. Mas lembra o que João fala em Apocalipse? Que se tudo que Jesus disse fosse escrito, não caberia em todos os livros na terra. Então tem um infinito de palavras que Jesus não escreveu. Tem um infinito de coisas que Jesus você ainda não ouviu. A Bíblia é sim a palavra de Deus. Mas se tudo que Deus disse fosse escrito, não caberia em todos os livros. Por isso eu preciso ouvir a Deus, irmãos. Eu preciso ouvir o que Deus quer de mim. Quando eu leio um versículo, eu preciso ficar ali. Porque a revelação, a profecia tem 3 elementos: revelação, interpretação e aplicação. A forma que você interpreta uma revelação é a forma que você aplica ela. E aí você teve uma experiência pessoal com Deus e você faz disso uma doutrina. Irmãos, uma vez eu estava em Portugal, há anos atrás, numa conferência de cura e milagres. E uma moça falou assim para mim: pastor Luiz, a minha patroa não gosta de crente. Eu digo: entra na fila. Ela disse: pastor, ela não gosta de crente, mas ela está com câncer em estado terminal. Ela disse: o senhor não oraria por ela? Eu disse: oro. Eu disse: eu vou fazer melhor. Peguei o meu lenço que estava no meu bolso. Esse não é um lenço como esse. Peguei o óleo da unção, que não foi comprado em Israel.
Foi no mercado e botei o óleo da unção e disse assim, ó: em nome de Jesus, você faz esse lenço chegar nela. Ela disse: ai pastor, é difícil porque eu trabalho na cozinha, ela é difícil o acesso, ela é muito rica. Eu digo: não tem problema, é desses que Deus gosta mesmo, é difícil acesso. Eu disse: dá uma condição desse lenço chegar nela e colocar, pede para ela colocar o lenço em cima do câncer. Ela disse: ela já foi aberta, mas eles fecharam de novo, porque ela está toda podre por dentro e não tem como mexer. E eu sei que ela deu o lenço para a governanta da casa, e a governanta chegou olha só, rezaram nesse lenço para a senhora botar em cima da barriga, que a senhora vai ficar melhor. E depois a mulher contou. Ela contou que ela botou o lenço e ela rezou um Pai Nosso e uma Ave Maria. Porque se Jesus quer fazer, até a Maria vai de carona, irmão, porque Jesus faz. Ele faz. E a gente fica: amarra, desamarra, né? Irmão, Maria ganhou crédito também. Jesus está fazendo. E rezou. Ela disse que rezou, e ela disse que o quarto dela ficou todo azul. E começou, onde estava costurado, começou a sair pus ali de dentro. Começou a sair coisas, e ela ficou apavorada, foi para o médico. Examinaram ela e ela foi curada. Escute. E aí virou uma festa na igreja. Uma semana depois, foi uma loucura. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não fiz a campanha do lenço, porque uma manifestação não substitui uma doutrina. O problema é que você teve uma experiência com Deus e agora você faz disso uma doutrina para a sua vida. Teve gente que Jesus curou, teve gente que Jesus cuspiu no chão e passou barro. Jesus abriu a boca dele e cuspiu dentro da boca dele. Tem algum gaguinho aqui? Eu sigo os passos do meu mestre. Você está me entendendo? Teve gente que Jesus curou, teve gente que Jesus não curou. O problema é que nós não adoramos mais a Cristo, nós adoramos a adoração. Nós adoramos a música, nós adoramos o cantor, nós adoramos o pregador, nós adoramos o lenço, nós adoramos tudo, irmãos, tudo que substitui Ele, mas nada pode substituí-lo. Ele é Deus. Então se prepare para ter experiências, mas vai deixando todas elas para trás e continue caminhando, continue correndo, continue na aliança. Você tem uma aliança com o que Ele diz. Mas a gente vai trocando tudo. A gente lê um livro novo, pronto, gostou, abandona a Bíblia, agora é só aqui. Aparece uma apostila nova, é só apostila, acabou a Bíblia. Aparece uma nova ideia, a gente tem atração pelo fast food gospel, a gente tem atração pelo rápido, pelo ligeiro. A gente não quer mais andar em desenvolvimento. Irmãos, um mandamento não era a ideia original de Deus. A ideia original de Deus é: Israel, ouve a minha voz. Então, peraí, pastor, a Bíblia, irmãos, pessoas estão usando a Bíblia nas suas empresas. Gandhi começou os seus discursos na Índia usando o Sermão da Montanha. Muitas pessoas usam a Bíblia para todos os seus fins, citam versículos isolados, texto sem contexto, como pretexto para botar o povo no cabresto. Mas Deus quer falar com você. Ele quer que você entre no seu quarto e leia até aquilo ficar sacramentado dentro de você. Leia até você não entender, leia até você ficar doido, leia. Mas Ele vai falar sobre aquilo com você. Você pode ter certeza. Se você estiver disposto a ouvir, Deus está disposto a falar. Agora se prepare,
Porque sempre que ele fala, não é exatamente o que você gosta de ouvir. Às vezes você gosta de ler, mas não gosta de ouvir. E como é que você sabe que foi Deus que falou? Porque na maioria das vezes não tem nada a ver com o que eu quero ouvir. Os teus caminhos não são como os meus caminhos, nem os teus pensamentos são como os meus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Saltou agora aqui no meu espírito e eu vou falar. Eu não tenho pena de Jonas. O meu trabalho é devolvê-lo para o propósito. Então, Jonas, não adianta fazer carinha feia. Eu quero te jogar na água nessa noite. Amém? Não tenha pena de Jonas. Se você vê Jonas pegando o caminho errado, você tem que jogar ele na água. Não tenha pena dele. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. E aí, e agora nós temos um mandamento. E às vezes você quer pegar o mandamento, que é mais fácil ensinar para os outros o mandamento do que a gente ouvir. Por isso que Jesus fazia alguma coisa, eles diziam: mas está escrito. Jesus estava falando e eles dizendo: mas está escrito. Ainda bem que Jeremias profetizou no capítulo 31 e versículo 31. Jeremias disse assim: virão dias que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel, não a aliança que eu fiz com vossos pais quando vocês saíram do Egito, mas essa é a aliança que farei com vocês. Colocarei no vosso interior a minha lei, e ninguém mais ensinará o teu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Aí apareceu Jesus, o Nazareno, o filho da irmã Maria, o sofista da Galileia, aquele que anda sobre as águas, o cabeludo. Ele chegou assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus disse: ouviram o que foi dito? Não matarás. Eu porém vos digo, se você falar mal do teu irmão, você já o matou. Ouviste o que foi dito? Está aqui, no mandamento, está aqui. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Aí meu Jesus diz assim: mas se tu olhares para a mulher do teu irmão com olhar impuro, já adulteraste com ela. E eu pergunto para você: é mais difícil viver no mandamento ou na aliança? Porque no mandamento alguém estava sempre com a lei na mão te medindo. Na aliança não. Na aliança ninguém precisa ensinar o seu próximo. Você está andando, ele está ali dentro gritando. Aí passa uma mulher bonita, você olha, aí você tira os olhos, aí você olha de novo, aí você tira os olhos, e aí ele diz: oh! Aí você diz: oh, não tem ninguém mais te medindo, porque ele habita em vós e está convosco. Ele habita em você. Ninguém mais precisa enfiar o dedo no seu nariz,
Porque se Ele habita mesmo em você, Ele tem seus olhos, Ele tem seus ouvidos, Ele tem a sua mente, Ele tem seus pensamentos, Ele tem seus sentimentos. Ei, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim.